Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Francisco aqui com vocês e vamos dar início à nossa aula de física. A primeira coisa que a gente vai fazer é a resolução da atividade anterior, né, que é a posição em função do tempo, né, do nosso movimento uniformemente variado, ok? Depois que nós terminarmos essa resolução, a gente vai entrar para a parte de hoje, que é a equação de Torricelli, tá? Então, vamos lá fazer a nossa resolução. Essa atividade, pessoas, só para relembrar, ela está lá na página 61 do livro de vocês, e nós temos as questões 9, 10, 11 e 12, tá? O que é que diz a questão 9? Um móvel realiza um movimento retilíneo e uniformemente variado. No instante t igual a zero, ou seja, no início, né, quando começou a cronometrar, o móvel passa pela posição S igual a 10 metros. Então, no início desse movimento, a marcação ali na trajetória é 10 metros, com velocidade escalar de 2 metros por segundo e aceleração escalar de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual a sua posição e sua velocidade escalar no instante 10 segundos? Tá? Pessoal, vamos ter que fazer alguns levantamentos, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos a posição inicial, né, que é o 10, S vale 10, a velocidade 2 metros por segundo, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado e um tempo de 10 segundos. Ok. Bom, então, primeira, qual a sua posição? Então, se a pergunta é qual a sua posição, então a gente vai fazer a formulazinha da função horária da posição. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2, ou 1 meio de AT ao quadrado, tanto faz. Tá? Então a gente já tem a posição inicial, que é 10, já botamos aqui, certo? Uma velocidade escalar, que é de 2, né? Então a velocidade inicial de 2 metros. A nossa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, então 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem um tempo que é de 10 segundos, então 10 ao quadrado vai dar 100, né? Então, nós temos aqui 10, que é a posição inicial, 2, que é a velocidade, vezes 10, que é o tempo, por aqui, mais aí 4 dividido por 2 dá 2, né? Por que 4 por 2? Porque a aceleração é 4. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Vezes o tempo ao quadrado. O tempo é 10 e elevado ao quadrado. Muito bem, então, multiplicando 2 vezes 10 dá 20. 100, 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 100, 200. Então, 220 mais 10, 230 metros. Então, essa aqui é a sua posição. Tá? E para encontrar a velocidade, a gente usa a fórmula, a função horária da velocidade, que é V igual a VO mais AT. Então, a velocidade é o que a gente precisa. A velocidade inicial foi dada, 2 metros. A aceleração a gente já sabe também que é 4. Tá? E o tempo a gente também sabe que é 10. Então, 2 mais 4 vezes 10, 40 mais 2, 42 metros por segundo é a velocidade final. Então, a posição final é 230 metros e a velocidade final é 42 metros por segundo. Questão de número 10. Durante um teste de arrancada, um veículo percorre 100 metros em linha reta num tempo de 5 segundos. Então, nós temos aqui a distância que ele percorreu, né? E um tempo de 5 segundos. Qual é a aceleração escalar do veículo, supondo que ele seja constante durante o percurso? Tá? Então, vamos lá. S, né, que é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, a gente já tem a posição final, porque depois da arrancada ele chegou lá
depois de 5 segundos ele chegou em 100. Então, na trajetória está escrito o número 100. Botamos aqui o 100 na posição final. A posição inicial a gente está considerando como sendo 0. Por quê? Porque durante um teste de arrancada, então para poder fazer a arrancada, ele primeiro tem que estar parado. Então, aquela posição, a velocidade inicial dele é 0 e a posição inicial dele é 0 também, né? Que ele vai começar a marcar a distância a partir daquele lugar, certo? Então isso vai zerar esse pedaço aqui, né? A velocidade sendo 0 vai zerar aqui também. Então a aceleração que a gente precisa descobrir, o tempo nós temos que é 5, né? Dividido por 2. Então vai ficar 100 igual a A vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Tá? Então 2 vezes 100, 200. 25A igual a 200. O 25 passa a dividir o 100. Então vai dar... O 25 passa a dividir o 200, né? Então vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa aceleração. Questão de número 11. Um ciclista tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e percorre e parte do repouso, ou seja, saiu do repouso. A velocidade dele inicial é 0, não é? Então nós temos aqui uma aceleração e ele está saindo do repouso. Letra A. Qual a velocidade do ciclista após 8 segundos? Letra B. Qual a distância ele percorreu em 8 segundos? Letra C. Qual é a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos? Letra D. Quantos metros ele percorreu até o instante em que sua velocidade atinge 30 metros por segundo? Muito bem. Então, vamos lá as nossas resoluções. Primeira, qual a sua velocidade? É claro que a gente vai usar a fórmula da velocidade. Qual a fórmula da velocidade? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Então, se ele saiu do repouso, essa velocidade inicial dele é 0. Então, V vai ser igual a 2, que é a aceleração, vezes o tempo, que é 8. Então, 2 vezes 8, 16. Então, a velocidade em 8 segundos, quando ele sai do repouso, com aceleração de 9 metros por segundo ao quadrado, é 16 metros por segundo. Letra B. Qual a distância ele percorre em 8 segundos? Então, a distância é ΔS, né? ΔS vai ser igual a VO mais VOT, né? Mais 1 meio de AT ao quadrado. Não vou botar o T aqui, porque como ele saiu do repouso, né? O que é que a gente vai fazer? Vai dizer que essa parte é 0. Tá? Então, ΔS vai ser a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, que vai ser 8 ao quadrado, dividido por 2. 8 vezes 8, 64. Tá? Corta esse 2 com esse 2. ΔS vai ser 64 metros. Ou seja, ele percorreu, né? A distância que ele percorreu foi de 64 metros. Na letra C, qual é a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos? Então, precisaremos da velocidade média. Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade média vai ser ΔS, não foi 64? Dividido pelo tempo, que foi ΔT, 8. 64 por 8 dá 8 metros por segundo. A letra D. Quantos metros ele percorreu até o instante em que sua velocidade atinge 30 metros por segundo? Né? Então, para poder a gente dizer essa distância, a gente vai precisar saber o tempo primeiro, né? Por quê? Porque a fórmula ela tem tempo, tem um t ao quadrado. Então, para descobrir o valor do tempo, a gente diz que a velocidade é igual a VO mais AT. Velocidade vai ser igual, nossa velocidade está dizendo aqui, 30 metros. Então, velocidade igual a 30, igual, velocidade inicial não conta que é 0, vezes 2, que é a aceleração, vezes o tempo. Então, o tempo vai ser 15 segundos. ΔS, então, será 2 vezes 15 ao quadrado dividido por 2. Corta aqui, 15 ao quadrado vai ser 225 metros. Então, essa é a distância percorrida.
Questão de número 12. Numa prova de 100 metros rasos, um corredor percorre os 20 primeiros metros em 4 segundos, com aceleração constante. A velocidade escalar atingida ao final dos 4 segundos é então mantida nos 80 metros finais. Determine. Letra A aceleração escalar do corredor. Letra B, a velocidade escalar da chegada do corredor, né? E letra C, o tempo da prova. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa da aceleração, a gente precisa da velocidade final e a gente precisa do tempo da prova. Tá? Então, para calcular a aceleração, a gente vai fazer posição, né? O que é que a gente tem? S, né? Que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes AT ao quadrado, né? Então, ó, a velocidade escalar atingida ao final dos 4 segundos, né? Então, a gente tem aqui o tempo, que é 4 segundos, né? A aceleração que nós temos, a gente ainda não sabe, vai ter que descobrir, né? A posição final vai ser 20 metros, que foi os primeiros 20 que ele andou, igual a 1 sobre 2 vezes A, vezes o tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Então, 16, né? 16 dividido por 2 dá 8, né? Então, vai ficar o quê? 8A, igual a 20. Passa o 8, dividir o 20, então vai ser 20 dividido por 8, vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Letra B, a velocidade escalar do corredor. Então, velocidade é igual a VO, V igual a VO mais AT. Certo? Então, a velocidade que a gente precisa, sabendo que ele saiu do repouso, né? 0. Mais a aceleração que a gente descobriu, que é 2,5 vezes o tempo, que é 4. 2,5 vezes 4 dá 10 metros por segundo. E essa é a nossa velocidade. E, para terminar, o tempo da prova, né? O tempo vai ser S igual a SO mais VT. S, que é o final, né? Os 80 metros finais, vai ser igual a posição inicial, que a gente não vai contar, que é 0. A velocidade, que a gente já sabe que é 10 metros por segundo. Então, a gente vai ter 80 igual a 10t. Passa dividindo, t vai ser igual a 8 segundos. Tá? Então, o tempo total vai ser 4 segundos, que fez os 20 primeiros metros, mais os 8 segundos, que fez os 80 metros seguintes. Então, 4 mais 8, 12 segundos é o tempo final. Tá? Ou o tempo da prova, a gente pode chamar, né? Agora a gente vai entrar na equaçãozinha de Torricelli. No livro de vocês vão acompanhar pela página 63. Tá? Considere a situação em que o motociclista, deslocando-se 108 km por hora, que é a mesma coisa que 30 metros por segundo, freia para não colidir com o automóvel à sua frente. Durante a frenagem, o pneu deixou no chão uma marca de 30 metros de comprimento em linha reta. E a velocidade da moto é uniformemente reduzida até parar, sem bater no automóvel. Qual foi a aceleração média da moto durante a frenagem? Então, está o carro lá na frente, a moto veio aqui andando a 108 km por hora, que é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Ele sentiu que o carro freou, então ele teve que frear também. Então, a frenagem dele fez com que fizesse um risco na estrada de 30 metros. Né? Muito bem. De acordo com os dados fornecidos, sabemos que o motociclista se deslocou no movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele não manteve, ele teve que frear para diminuir a velocidade para não bater no carro. Então é variado. Durante a frenagem, com velocidade inicial de 30 metros por segundo, até parar completamente, ou seja, ele vinha na velocidade inicial de 30 e ele teve que frear até ficar em 0 para não bater, movendo-se nesta situação 30 metros. Então, ΔS igual a 30. Se fosse informado quanto tempo durou a frenagem,
a resposta seria imediata por meio da função horária. Então, V igual a VO mais AT. Então, a velocidade final vai ser 0, a inicial 30, né? A aceleração nós não sabemos, nem o tempo. Tá? Então, vai ficar AT igual a menos 30. A vai ser igual a menos 30 dividido por T. Podemos usar, então, a função horária dos espaços substituindo as informações que temos. Então, a gente sabe que ele percorreu 30 metros, então esse SO vem para cá, vai ficar S menos SO, ou seja, ΔS igual a 30, mais VOT, então ele tinha uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Na função horária, nós sabemos que AT, como a gente fez aqui, ó, AT vale menos 30. E aqui é o que? A vezes T ao quadrado. E quem é T ao quadrado? Né? T vezes T. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter A que multiplica T vezes T. A que multiplica T vai ser igual a menos 30. Então, a gente já pode substituir. Então, menos 30 vezes T dividido por 2. Tá? Então, com isso aqui, a gente vai ter que 30 vai ser igual a 15T, né, que aqui é menos 15T. 30T menos 15T vai ficar 15T. O T passa dividindo, então o tempo vai ficar 15 passa dividindo o 30, o tempo vai ficar 2 segundos. Para chegar à resposta do problema, basta substituir o tempo obtido em. Então, a aceleração nós temos menos 30 dividido por T. Quem é T? 2 segundos, a gente acabou de achar. Menos 30 dividido por 2, a aceleração vai ser menos 15 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, aceleração negativa. A aceleração negativa confirma que a moto frenou nesses 2 segundos. Então, a aceleração foi negativa porque não estava acelerando a moto, e sim freando essa moto. Outra forma para se resolver esse problema é fazendo a junção das funções horárias das posições e do movimento uniforme, movimento variado, né? Que é V, que é igual a VO mais AT. Então, T é a mesma coisa que V menos VO dividido por A. Substituindo aqui o valor de tempo, então a gente vai substituir, vai encontrar esta formulazinha aqui. Tá, e o que é que tem de diferente nessa fórmula? Pessoal, essa fórmula, se vocês observarem, nós temos velocidade final, velocidade inicial, aceleração e distância. Então, quando é que a gente usa essa daqui, essa fórmula? Quando a questão em si não nos der o tempo, tá? Então, a sentença acima é denominada equação de Torricelli. Tá? Quem é Torricelli? Evangelista Torricelli é um físico matemático italiano, tá? De 1608 a 1647. Né? Então, viveu pouquíssimo tempo. Né? Muito bem. Então, a sentença acima é a equação Torricelli e relaciona a velocidade com velocidade inicial, aceleração e distância. Né? Distância percorrida, que é ΔS. Usando essa equação no problema da motocicleta, temos V ao quadrado, que ele vai velocidade final, então vai ser 0. Velocidade inicial, que é 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância que ele frenou, que foi 30. Né? Então, a gente pode passar esse 30 para o outro lado, ele vai menos 30 ao quadrado vai dar 900, passa menos 900. 2 vezes 30, 60, passa o 60 dividido, importa esse, menos 90 dividido por 6 vai ser igual a menos 15 metros por segundo ao quadrado, ou seja, mesmo resultado. Tá bem? Aí vamos aqui para uma questãozinha resolvida, certo? Essa questão resolvida, exercício ósseo resolvido, está na página 64. Questãozinha 6. Para decolar de modo seguro, um avião a jato que transporta passageiros precisa atingir a velocidade de 252 km por hora em uma pista plana e reta.
e percorrer uma distância máxima de 1960 metros. Qual deve ser a aceleração constante mínima que os propulsores devem imprimir ao avião? Nessas condições, quanto tempo deve durar a decolagem? Então, o que é que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui uma velocidade, né? A velocidade final, que é 252 km por hora, né? Se é uma velocidade de decolagem, o que é que a gente pode compreender? Que a velocidade inicial dele é zero, não é verdade? Então, se ele vai decolar, então ele vai sair, ele está no repouso e vai começar a se movimentar. E nós temos uma distância de 1960 metros. Qual deve ser a aceleração constante mínima que os propulsores? Então, precisamos da aceleração, tá? E o tempo que vai durar a decolagem, certo? Então, primeiro vamos começar com a aceleração. Pessoal, se vocês observarem, 252 km por hora não combina com metros. Então, quilômetro não combina com metro. O que é que a gente vai fazer? Transformar 252 km por hora em metros por segundo. Como é que a gente faz? Dividindo por 3,6, que vai dar 70 metros por segundo. A distância é 1960 metros. Então, velocidade final a gente já sabe, que é 252 elevado ao quadrado. Ou melhor, 70 elevado ao quadrado. Igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que a gente precisa, vezes a distância que é 1960. Né? Então, nós teremos aqui 4.900 dividido por 3.920. O resultado disso vai ser 1,25 metros por segundo ao quadrado. Encontramos a nossa aceleração. Portanto, a aceleração escalar mínima que os jatos devem imprimir ao avião é que, no mínimo, incrementa a sua velocidade 1,25 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, podemos determinar quanto tempo que o avião demora para decolar com uma aceleração mínima. Então, a gente já tem a aceleração, né? Então, a velocidade final, a gente sabe que é 70, a inicial é 0. A aceleração, a gente sabe que é 1,25, falta o tempo. Então, calculando, achamos o tempo, que é 56 segundos. Se você estranhou o tempo da decolagem desse avião por 56 segundos, lembre-se que se trata de uma aceleração mínima. Assim, você pode calcular o tempo de decolagem para aceleração maior que 1,25 metros por segundo ao quadrado, o que certamente fará o tempo da decolagem da pista diminuir. Tá? Muito bem. Então, agora vocês vão fazer a atividade, né? Para vocês tem 5 questões. Essa atividade está na página 64 e vocês vão fazer a questão 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Tem a questão 18, mas não é necessário vocês fazerem, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.